Bom, vamos aqui ao conto Zap do Moacir Scler, um conto que foi publicado em 1995, e o título aqui é uma onomatopeia do zapear, né? Ou seja, do ficar mudando de canal. E lembrar, claro, que depois, anos depois, é que vai surgir, por exemplo, o WhatsApp, e o pessoal começa até a brincar, a chamar de Zap Zap, tá? Mas aqui está fazendo referência àquele ato de nós mudarmos a todo momento o canal, né? Enfim, zapear, porque muitas vezes aquela ideia de que, bom, se eu tenho vários canais e se eu tenho um controle remoto também, não vou ficar apenas vendo comercial, certo? É um conto curto, um conto do Moacir Scler, narrado em primeira pessoa e detalhe por um jovem de 13 anos. E um jovem que, claro, que já está se acostumando com as questões tecnológicas, como, por exemplo, um controle remoto, um controle de TV. O que esse jovem diz? Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Reparem, né? O conto é de 1995 e que claramente, né? Enfim, celular, questão de internet, aplicativos, redes sociais, isso não tinha, não era moda. Nós tínhamos já a internet, enfim, o começo do celular, mas ainda um princípio, mas possivelmente hoje, se esse conto fosse fabricado não em 95, mas 2022, o que ele estaria dizendo, né? Um instrumento sem o qual eu não saberia viver seria o celular, com toda certeza. O que diz o narrador? Passa os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para o outro, uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Bom, por que exigia certa movimentação? Porque antes as TVs não tinham controle remoto. Então tinha que levantar, trocar de canal e tudo mais. E claro que o surgimento do controle remoto tornou a vida mais fácil, né? E porque, reparem, estou num canal, não gosto, zap, mudo para outro. Não gosto de novo, zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar em dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica a disposição para o humor admirável nessa mulher. Bom, o que ele vai fazer agora, né? O narrador começa a falar da mãe dele, a mãe bem-humorada, a mãe pega no pé dele, né, sobre esse vício dele de ficar zapeando, porque possivelmente é um conflito de gerações aqui, né, porque a mãe está acostumada a deixar num canal e ponto final, ver toda a programação de cabo a rabo, inclusive os comerciais. E o nosso narrador aqui já está com a ideia do controle remoto, ou seja, não gostei, zap, certo? E que, se a gente for puxar alguns anos e parar por exemplo, hoje, em 2022, é algo comum também com postagens, com os vídeos. Se não me agradar em 3 segundos, zap, já mudo também. Bom, ele tinha falado da mãe. Sofre minha mãe, sempre sofreu. Infância carente, pai cruel, etc. Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo, foi logo depois que nasci e estou agora com 13 anos. Bom, então aqui depois de ele falar um pouco sobre o bom humor da mãe, ele toca no assunto, né, que a mãe sofreu, a mãe se separou, a mãe ainda teve uma infância carente, um pai ruim e uma separação. E detalhe, né, foi logo depois que o narrador nasceu, então esse contato com o pai, né, não aconteceu basicamente forte aqui, tá? E a gente sabe que o narrador tem 13 anos agora, né? Uma idade em que se vê muita televisão, em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Aí é aquela questão, né? Enfim, de gerações diferentes e tudo mais. Antes a TV, a gente sabe, né? Ficava grudada, vamos supor, ficava grudada na Rede Globo, né? Não que hoje ainda não fique, né? Mas as pessoas mudam mais de canal com controle remoto, claro, né? E como é que o narrador do conto vê TV? Ele já deu spoiler, né? Ou seja, ele vai zapeando, vai mudando. Se eu tô olhando TV, né? Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero saber, não quero conhecer, de modo que, zap, mudo de canal. Não me abandone, Mariana, não me abandone. Abandono sim. Não tenho o menor remorso em se tratando de novelas. Zap. E agora é um desenho que eu já vi 200 vezes e zap, um homem falando. E detalhe, quem é que esse homem falando? É o próprio pai do narrador.
que é roqueiro, que está num canal dando uma entrevista. Um homem abraçado à guitarra elétrica fala a uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta de um dente. É o meu pai. Ou seja, né, o pai envelheceu, está meio descuidado, meio displicente com a aparência, mas é o roqueiro ainda, né? E qual é o papo do pai aqui? É sobre o próprio filho. É sobre mim que fala. Reparem a entrevistadora. Você tem um filho, não tem? Pergunta a apresentadora. E ele, meu pai, meio constrangido, situação pouco admissível para um roqueiro de verdade, diz que sim, que tem um filho, só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta. Você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. Ou seja, então a gente fica sabendo um pouco do porquê da separação. A família ou o rock, a música? E para o pai, a música em primeiro lugar. A entrevistadora, porém, insiste. É chata ela. Mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock? Bom, e como é que o pai responde, né? Repare, ele se mexe na cadeira, o microfone preso à desbotada camisa roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível. Aí está num programa local e de baixíssima audiência, e ainda tem de passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e a qual não sabe responder. Então ele me olha. Reparem que o pai não responde de bate-pronto se o filho gosta ou não de rock and roll, né? O pai fica ali meio que encebando, meio encabulado, olha para a câmera, né? Só que pro narrador, o filho, o pai não está olhando para a câmera, ele está olhando para ele mesmo, o filho, o narrador ali, né? Vocês dirão que não, que é para a câmera que o meu pai olha. Aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer, mas na realidade é a mim que ele olha. Sabe que em algum lugar diante de uma TV, eu estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto. E no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? Mas aí comete um erro, meu pai, um engano mortal. Insensivelmente, automaticamente seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra. É o vício do velho roqueiro, da qual ele não pode se livrar nunca, nunca, nunca. Ou seja, o velho vício também que a gente depreende que fez a questão da separação. Ou seja, o pai entre o rock and roll e a família. Reparem que ele hesita, nem fala, né, basicamente sobre o filho ali. E o truque qual é, né, de correr para dedilhar as cordas da guitarra ali. Né? Fugiu para a guitarra. Então, nessa fuga do pai para a guitarra, nessa hesitação, nessa não resposta, basicamente, né? O que o filho faz? É o tempo que o filho também tem para se decidir, porque assim como o pai está com uma guitarra à mão, e é o recurso dele, o que o filho tem à mão? Um controle remoto. E o que acontece? Ó, seu rosto se ilumina, refletores que se acendem, e ele, meu pai, vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento, zap, aciona o controle remoto e ele, meu pai, some. Ou seja, talvez nem tenha muito tempo com o filho, nem sabe os gostos e talvez o pai minta ali. E não dá tempo de talvez ouvir essa mentira porque o filho vai lá e zap, e o pai some. E em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está, à exceção do pequeno relógio que ela usa no pulso, nua, completamente nua. Ou seja, já cai ali para um canal mais erótico, mais sensual, não ouve a resposta do pai, né? Ou seja, o que ele fez? Se dá muito bem com o recurso do controle remoto, zap.